Boa noite para quem está assistindo o vídeo. Boa noite, professor. Esse vídeo aqui é para fazer a explicação aí da última atividade, que fala sobre sistema de arquivos. Então aí foi pedido para a gente falar sobre o FAT16, FAT32, HPFS, NTFS, a família XT e APFS. Antes de a gente começar a falar deles, vamos falar o que é um sistema de arquivos primeiro, né? Então, o sistema de arquivos é um método de estrutura de dados que os sistemas operacionais utilizam para controlar como os dados são armazenados e recuperados. Para que não haja ali uma bagunça na informação, a gente consiga obter alguma coisa de valor dali, né? É uma estrutura e regras lógicas utilizadas para gerenciar os grupos de dados e seus nomes. Os dados são separados em pedaços, cada pedaço tem uma identificação própria, esses pedaços são chamados de arquivos. Então, uma explicação bem básica de um sistema de arquivos, né? O que ele deve oferecer e fazer. Então, primeiro vamos falar sobre FAT. Tem vários FATs aí, né? O FAT 8, 12, 16, 32. Então, um sistema de arquivos desenvolvido para computadores PCs, pessoais. Ele usa aí uma File Allocation Table, que é uma tabela de alocação de arquivos, para manter referência aí, a cada, a gente fala de cadeias de áreas de armazenamento de dados, né, que são associadas a um arquivo. Então, essa é a ideia básica de um FAT. Né? Tem uma tabela, essa tabela você tem ali os atributos que se referem a um determinado arquivo. Né? Então, FAT 16. Esse 16, 32, refere-se à quantidade de bits, né, 0 ou 1, utilizado para o endereçamento de clusters. Então, a gente vai ter aí 2 elevado a 16 clusters. Né? Clusters são nada mais do que grupos de setores. Setores é a menor unidade quando a gente fala de armazenamento, né? O bloco mais pequeno aí. FAT16 ele permitia partições de até 2 GB e tamanho de arquivo também de 2 GB no caso, né? Que é limitado pelo tamanho de partição. Então ele foi introduzido em 1984, em agosto, computadores PC-DOS 3.0 e MS-DOS 3.0. Nós temos operacionais da Microsoft e da IBM. Então, FAT16. FAT32 é bem parecido com o 16, no entanto, né, vai oferecer maior quantidade de espaço, né, de armazenamento. Porque agora a gente usa 32 bits para endereçamento de clusters, né, os grupos de setores. Então, permitia partições aí até de 16 terabytes, né, com tamanho de setores aí de 4.096 bytes e arquivo máximo aí de 4 GB. Né? Então, o FAT32 foi introduzido em 1996, também em agosto, nos sistemas operacionais Windows, caso Windows 95 SR2. O FAT32 hoje é um dos sistemas de arquivos que são mais amplamente utilizados, suportados. Né? Na verdade, é bem difícil encontrar um sistema operacional hoje que não tenha suporte ao FAT32. Então, aqui a gente tem DOS, Windows, Unix Descended, como Linux, né, FreeBSD e Mac OS X. Todos eles suportam sistemas de arquivos FAT. Ok, vamos falar sobre a outra família, que é o HPFS, sistema de arquivos aí que foi desenvolvido entre uma parceria de duas gigantes norte-americanas da época, que era a IBM e a Microsoft, para o sistema operacional OS2. Então, o sistema foi criado porque o FAT, né, que a gente acabou de falar, não estava conseguindo suprir as necessidades do novo sistema operacional, portanto decidiram criar esse novo. Né? A sigla significa High Performance File System. Era um sistema aí com o propósito de ser o mais rápido, né, até o momento, High Performance. HPFS ele introduziu alguns recursos que o FAT não oferecia, não disponibilizava, como nome de arquivos longos,
um uso mais eficiente de espaço de disco, carimbos de data-hora para criação, acesso, modificação das operações com arquivo, estrutura de árvore B+, para os diretórios, entre outros recursos. Então ele foi introduzido em 1989, no final do ano, né, no OS/2. Sistemas operacionais, então o OS/2 e algumas versões mais antigas do Windows. Né? Pegando aí uma ligação com o HPFS, a gente fala aí sobre o NTFS, que é o sistema de arquivos atualmente usado aí nos sistemas Windows NT, né? New Technology. Então, ele é um sistema de arquivos moderno desenvolvido pela Microsoft, baseado no HPFS, né? Que foi uma parceria da Microsoft e IBM. Só que as duas empresas, na época que elas fizeram essa parceria, não mantiveram uma boa relação no desenvolvimento do HPFS, no S2, e elas dissolveram a parceria. A Microsoft então focou apenas no desenvolvimento de seus produtos, né, que era o Windows NT e o NTFS, que tinha aí muitos princípios aí, do HPFS. Então, os principais recursos aí, né, como eu falei, ele é um sistema moderno, então ele tem muitas funcionalidades aí avançadas, né, como o famoso journaling, né, que é um log de operações não finalizadas pelo sistema de arquivos, com o intuito aí de evitar corrupção e etc. Né, em caso de erro, encerramento do sistema de forma abrupta. Né. Hard links, né, links simbólicos entre arquivos e diretórios. Os EDS, Alternate Data Streams, que são nada mais do que dados alternativos de um arquivo. Compressão de arquivos, Volume Shadow Copy, que é um recurso que auxilia no backup do sistema, né? Você conseguir salvar os seus dados e depois recuperar de forma fácil. NTFS é o acrônimo de New Technology File System, né? Sistema de arquivo de nova tecnologia. Foi introduzido em 1993 no Windows NT 3.1. Sistemas operacionais então que suportam Windows e Unix Descended, né? Com o uso aí de alguns drivers adicionais. Né? Então, quando eu falo de Unix Descended, a gente está falando aí de FreeBSD, Linux, macOS, né? Aqueles que pegaram ideias aí do Unix. Né? Todos eles suportam NTFS, no entanto, com o uso aí de algum programa adicional, né? No caso, drivers adicionais. Então, falando sobre o EXT, XT Extended File System é uma outra série de arquivos, sistema de arquivos, na verdade, sistema de arquivos, baseados nos princípios de sistema de arquivos do famigerado Unix, especificamente para rodar em sistemas Linux. E foi o primeiro a implementar uma camada de abstração no gerenciamento de arquivos, que era chamada VFS, Virtual File System, que permite aí uma melhor interoperabilidade, né, integração, funcionamento em conjunto de sistemas de arquivos diferentes. A família XT conta aí com 4 versões, XT, XT2, XT3 e XT4. Vamos falar sobre o primeiro XT. Então, ele era capaz de gerenciar partições de até 2 GB e arquivos podiam ser nomeados com até 255 caracteres. Então, ele foi introduzido em abril de 1992 no Linux Kernel 0.96c, sistemas operacionais Linux. Né? XT2, o Second Extended File System, foi o segundo da família. Foi criado para resolver algumas lacunas, né, alguns probleminhas aí do XT. O primeiro, como a falta de carimbo de data-hora na questão de acesso, modificação do arquivo e fragmentação de espaço, né, que causava desperdício de memória. E essa versão foi a primeira que introduziu os inodes, né, os index nodes, para o gerenciamento de arquivos. Então foi lançado em janeiro de 93. Né? XT3, Third Extended File System, foi o terceiro da família. Foi criado como uma extensão ao XT2. Né? Ou seja, ele tinha muitos recursos do XT2, no entanto, e com um acréscimo de suporte ao journaling, né, que eu acabei de falar. Log, que eu falei do NTFS, né? Log para ações não finalizadas, sistema de arquivos. Permitia melhor confiabilidade do que o XT2
eliminava a necessidade de verificar o sistema de arquivos após um erro ou mau encerramento do sistema. Foi lançado em novembro de 2001 com o Linux Kernel 2.4.15. Aqui a gente tem uma ideia de como são os inodes, né? São objetos que guardam informações dos arquivos, né? E tem aí a capacidade de apontar, né, para outros dados, blocos de informações, né? São muito usados aí na família XT. Por último, o XT4, que é o Fourth Extended File System, é o último da família, o mais moderno. Ele foi aderido como padrão na maioria das distribuições do Linux, como o Debian e o Ubuntu, né? Acho que os mais famosos aí. Então, os principais recursos, né? Ele permite agora alocações para arquivos, né? E partições muito maiores, né? Até 1 exabyte de volumes, e arquivos de até 16 terabytes, né? Gigantescos, né? Compatibilidade com o restante da família, melhor desempenho do sistema, redução de fragmentação, checagem no journal, que é o sistema de journaling dele, no intuito aí de verificação de erros, né? Os checksums, carimbo de data hora com suporte para nanosegundos, é muito preciso aí. Por último, vamos falar aí sobre o sistema de arquivos da Apple, que é o APFS, Apple File System, que é o sistema de arquivos padrão dos dispositivos da Apple, iPhone, iPad, iPod Touch, Mac, Apple TV, Apple Watch. Ele foi criado como aí uma extensão do HFS Plus, Hierarchical File System Plus, que era o sistema de arquivos usado pelos dispositivos da Apple anteriormente. É um sistema journal, né? Usa journaling. Só que a PFS veio para solucionar alguns problemas que o HFS Plus tinha, como a questão de segurança dos dados, né? Então foi otimizado para armazenamento em memórias do tipo flash, né, como SSD, possui uma criptografia muito forte, metadados copiados à gravação, compartilhamento de espaço, clonagem de arquivos e diretórios, capturas, dimensionamento rápido de diretórios, primitivas atômicas, salvamento seguro, elementos básicos aprimorados, sistemas de arquivos. Tem de um projeto exclusivo de copiar ou gravar que usa aglutinação de entrada e saída para proporcionar desempenho máximo sem deixar de garantir a confiabilidade dos dados. Então foi introduzido para iOS 10.3 em março de 2017, para macOS 10.3 em setembro do mesmo ano. Então esse é o sistema de arquivos atualmente usado pelos dispositivos da Apple. Então é basicamente isso que eu queria falar, que eu tenho alguns arquivos de referência. Espero que tenha entendido aí os principais arquivos, sistemas de arquivos, né, utilizados antigamente e ainda, né, atualmente, né? E é isso, obrigado. Tchau, tchau.